Tem se perguntado por que é que as coisas não têm feito sentido? Por que é que, por mais que se esforce, parece sempre que algo ou alguém o está a impedir de avançar? Mas, e se eu lhe dissesse que isso não é resistência, é redirecionamento? Que o caos do qual tem fugido é o mesmo fogo que o está a preparar para algo muito maior do que alguma vez imaginou. Não está amaldiçoado, não estás quebrado, não estás atrasado, estás a ser alinhado. Todas as noites sem dormir, todas as lágrimas silenciosas, todas as portas que se fecharam na tua cara, nada disso foi um erro. A verdade é que não estás aqui por acaso, não tropeçaste nesta mensagem, foste convocado, chamado, atraído por uma força mais profunda do que a lógica. A razão pela qual a tua vida parece fora do lugar é porque nunca foste feito para te misturares. És um sinal num mundo de ruído, uma chama num mundo que esfriou. E o momento em que decidiste clicar aqui foi o momento em que os céus disseram: agora. Esta é a hora em que as coisas começam a fazer sentido. Esperaste o tempo suficiente. O universo tem observado, os anjos têm gravado, e o teu nome tem sido sussurrado em espaços sagrados. Tu és aquele para quem eles têm vindo a preparar, não aquele que teve uma vida fácil, mas aquele que continuou em frente quando teria sido mais fácil desistir. Os escolhidos raramente são reconhecidos à primeira vista, porque o seu brilho não vem dos holofotes, mas do fogo que sobreviveram. E agora, algo divino foi liberado com o teu nome nele, mas isso não vai esperar para sempre. Há um prazo marcado na eternidade, e a meia-noite é o limite. O depósito está pronto, mas apenas para aqueles que aparecerem com fé. Antes do teu primeiro batimento cardíaco, algo eterno foi dito sobre a tua existência, não em linguagem humana, mas na vibração mais pura da intenção divina. É por isso que sempre sentiste as coisas mais profundamente do que os outros. É por isso que entraste em salas e sentiste o peso que ninguém ousava mencionar. É por isso que choraste por coisas que nem sequer te afetavam diretamente, porque a tua alma está ligada a algo mais do que a superfície. Tu carregas uma marca sagrada, um selo invisível que te distingue como diferente, não melhor, não superior, mas com um propósito. O problema é que ninguém te disse como isso seria pesado. Ninguém te avisou que o caminho dos escolhidos é muitas vezes solitário, silencioso e cheio de incompreensão. Tu foste ridicularizado pelas tuas visões, subestimado pela tua gentileza e ignorado porque o teu poder não era ostensivo. Mas eis o segredo: os que estão escondidos são os mais perigosos para as trevas. Tu não és quem as pessoas pensam que tu és. Tu és quem Deus chamou para ser, e essa identidade foi escrita no teu espírito antes mesmo de o teu corpo ser formado. O contrato espiritual sobre a tua vida foi selado numa linguagem que só o céu compreende, e o inimigo tem tentado quebrá-lo desde que nasceste. É por isso que as batalhas começaram cedo. É por isso que o trauma apareceu na tua infância. É por isso que foste tentado a acreditar que não eras digno. Porque se alguma vez acordasses verdadeiramente, se alguma vez entrasses realmente em quem és, o jogo mudaria para sempre. O milagre que está pronto para ti não é apenas uma recompensa, é uma resposta. Uma resposta a anos de lealdade espiritual, mesmo quando a tua mente estava confusa. Uma resposta às noites em que oraste e não ouviste nada, mas continuaste fiel. Este depósito é a forma do universo dizer: muito bem, agora deixa-me mostrar-te por que é que tudo valeu a pena. Mas tens de o ativar. Não vem através dos desejos, vem através da ação. Já passaste por muito, mais do que a maioria das pessoas conseguiria suportar. Mas o que elas não viram foi que a quebra nunca teve a intenção de te destruir. Era exatamente o oposto. Tinhas de ser esmagado, não porque fizeste algo errado,
mas porque o que estava dentro de ti tinha de ser extraído. Pensa nisso. As uvas não se tornam vinho até serem prensadas. As azeitonas não libertam o seu azeite até serem esmagadas. Os diamantes não brilham até serem lapidados. E o ouro não é purificado até ser queimado. Nunca foste frágil, foste escolhido para ser refinado. Cada traição, cada rejeição, cada momento de dúvida, tudo isso era pressão. Pressão divina aplicada com precisão, não para te prejudicar, mas para te revelar. Pensaste que perdeste pessoas porque não eras bom o suficiente, mas, na verdade, o teu espírito superou a frequência em que elas estavam a operar. Nunca foste destinado a estar rodeado por todos. Foste destinado a ser escolhido por poucos que te veem claramente. E mesmo quando eles partiram, mesmo quando tudo desmoronou, algo dentro de ti recusou-se a morrer. Isso não foi sobrevivência. Isso foi sagrado. Essa foi a semente dos escolhidos, enterrada profundamente e à espera do momento certo para florescer. E agora a colheita está pronta. O teu milagre não está a chegar, ele está aqui, mas não está a chegar com conforto. Está a chegar à meia-noite, em silêncio, quando apenas os despertos estarão a observar. Não estás no fim, estás no limite. Tudo até agora foi treino. Cada atraso foi misericórdia. Cada falhanço foi proteção. O peso nunca teve o objetivo de esmagar-te, tinha o objetivo de coroar-te. E agora, se conseguires reconhecer os sinais, se conseguires sentir a mudança na tua alma, então já sabes que está na hora. Você disse, faça mais longo. ChatGPT disse, com certeza, aqui está uma versão estendida dos capítulos 1, 2 e 3, entrelaçados em uma linguagem fluida e natural, adequada para um vídeo de 30 minutos. Essas sessões foram ricamente expandidas para aprofundar o envolvimento emocional, a urgência espiritual e a narrativa profunda que os seus espectadores estão procurando. Você já está sentindo isso há algum tempo, não é? Aquela inquietação interior, aquela atração inegável no seu espírito, como se algo além do véu deste mundo estivesse chamando o seu nome. Você não consegue explicar isso aos outros. A maioria não entenderia, mesmo que você tentasse. Porque não é lógico. Não faz sentido no papel, mas no fundo dos seus ossos, no espaço sagrado entre a vigília e o sonho, há um som, uma frequência espiritual, sussurrando. Você está destinado a algo mais. Sempre soube que era diferente, não da forma como o mundo define, não mais barulhento, mais chamativo, mais bem-sucedido, mas mais profundo, mais sensível, mais desperto, enquanto os outros vivem a vida como sonâmbulos, perseguindo coisas que desaparecem, tem sido assombrado por uma ânsia por algo real, algo eterno, algo que a sua alma pode tocar, mesmo que os seus olhos não possam ver. E talvez tenhas tentado silenciar essa voz, tentaste misturar-te, seguir a multidão, enterrar a tua vocação sob a lógica e a rotina, mas nunca funcionou, pois não? Porque o chamado dos escolhidos não te deixa em paz. Ele ecoa no silêncio, arde no meio da noite e recusa-se a ser ignorado. Todos os desvios que fizeste trouxeram-te de volta a este momento, aqui mesmo. E não é um acidente, é alinhamento. Não estás aqui apenas para sobreviver neste mundo. Estás aqui para mudá-lo, para acordar as pessoas, para carregar uma luz que quebra correntes e cura feridas que ninguém mais consegue ver. E a razão pela qual tem sido tão difícil, tão pesado, tão solitário, é porque tens carregado algo divino que ainda não nasceu, mas agora está pronto. O teu milagre não está em espera, não está num futuro distante, está preparado, embrulhado e marcado para ser revelado. No momento em que nasceste, o céu depositou um milagre no cofre espiritual do teu destino. Mas ao contrário do que o mundo ensina, as bênçãos não são concedidas por acaso. Elas respondem à prontidão. E o céu acaba de determinar que tu estás pronto. Tu foste refinado, não castigado, não ignorado, aperfeiçoado.
O milagre que está à tua espera não é uma recompensa, é uma resposta. Uma resposta às tuas lágrimas, à tua força silenciosa, aos momentos em que apareceste quando ninguém estava a aplaudir, quando ninguém estava a ver, quando desistir teria sido mais fácil. Esses momentos foram gravados em reinos além deste, e agora esse livro espiritual está a ser aberto. Uma transação está prestes a ser feita, mas só se deres um passo em frente, só se reconheceres o momento. A meia-noite não é apenas uma hora, é um portal, um ponto de passagem divino entre a tua versão antiga e aquela que está prestes a surgir. Porque, quer saibas ou não, fizeste um acordo antes de chegares aqui. Muito antes de entrares neste corpo, antes do teu primeiro choro, a tua alma esteve na presença do Divino e disse sim. Sim à missão. Sim ao fardo. Sim a ser escolhida. Não vieste para este mundo de mãos vazias. Foste enviado com um plano escrito em luz. É por isso que nada nunca te satisfez plenamente. É por isso que o sucesso mundano sempre pareceu vazio. Porque não foste feito para acumular coisas, foste feito para revelar a verdade. Não nasceste para buscar aprovação, foste criado para ativar um propósito, e esse acordo sagrado ainda está vivo, ainda à espera de ser cumprido. Mas os contratos têm cláusulas, termos, prazo, e o teu está a aproximar-se da cláusula de rescisão. O selo está prestes a ser quebrado e, quando isso acontecer, o fluxo começará. A menos que escolhas desviar o olhar. A menos que trates isto como mais uma mensagem num mundo cheio de ruído. Os escolhidos não ignoram os sinais, não precisam de ser convencidos. Eles sentem a mudança. Eles sabem quando é a hora. E aqui está o que nunca lhe disseram. A dor fazia parte do plano. Não estava a ser castigado, estava a ser preparado. É por isso que a ruptura teve de vir primeiro. É por isso que a vida o colocou de joelhos. Porque a unção que carrega não podia fluir através do orgulho, do conforto, da facilidade. Tinha de ser forjada no fogo, não para o destruir, mas para o libertar. Tinhas de ser quebrado para que o óleo pudesse fluir. As lágrimas regaram o solo do teu futuro. O desgosto? Limparam o falso para que o verdadeiro pudesse emergir. O isolamento? Criou um espaço sagrado, onde finalmente pudeste ouvir o sussurro do divino sem distrações. Vês, as uvas não se transformam em vinho ficando na videira. Elas precisam ser esmagadas. As azeitonas não liberam óleo até serem prensadas. Os diamantes não brilham até serem quebrados, lapidados e polidos. O ouro não é purificado sem fogo, e os escolhidos não são ativados sem uma pressão profunda e sagrada. Se te perguntaste por que a tua vida parece uma tempestade que nunca acaba, é porque a tua promessa é maior do que a da maioria. Não tens uma tarefa pequena. Foste marcado para liderar, para despertar, para mudar gerações. É por isso que não te afogas. É por isso que, mesmo quando sentiste vontade de desistir, algo te segurou. Esse algo não foi o acaso, foi uma aliança. Agora a hora está a chegar. A sala está silenciosa. A meia-noite está a aproximar-se. E o céu está a guardar um depósito com o teu nome. Não é apenas uma bênção, mas um ponto de viragem. Uma libertação divina que mudará a direção da tua vida. Se apenas deres um passo em frente. Mas não se pode aceder a ela através da hesitação. Não através da dúvida, apenas através da fé. Não uma fé perfeita, mas uma fé presente. O tipo que diz, mesmo que não me sinta pronto, confio no timing. O tipo que se move antes de ver, que age antes de compreender. O milagre está a pairar, pairando sobre o teu nome, a tua casa, o teu futuro, à espera que digas sim, que apareças, que acredites que toda a dor, toda a espera, toda a batalha espiritual não foram em vão. Foram a preparação para este momento exato. Então, o que vais fazer escolhido? Vais levantar-te ou recuar? Vais adiar ou declarar? Vais reconhecer que o fogo não te queimou, mas sim te batizou? Que a tempestade não te afundou, mas sim refinou a tua força?
que o silêncio não foi abandono, mas sim iniciação, porque o milagre não é o destino, é a porta, o início do devir, e está pronto agora. Mas não vai esperar para sempre. Há uma razão pela qual a meia-noite é importante. É mais do que apenas uma hora no relógio. É um limiar espiritual, uma janela sagrada onde o destino muda. Em todas as histórias antigas, a meia-noite é a hora do movimento divino. É quando as correntes se quebram na cela da prisão. É quando os anjos passam pelas portas marcadas. É quando os gritos se transformam em avanços, quando as batalhas se voltam a favor dos fiéis. Mas apenas para aqueles que estavam acordados, apenas para aqueles que permaneceram prontos, observando em silêncio enquanto os outros dormiam durante a sua missão. A meia-noite não é apenas o fim de um dia, é o nascimento de uma nova realidade. Naquele breve momento em que um dia morre e outro nasce, o reino espiritual se abre. E para aqueles que estão alinhados, que estão a ouvir, que estão prontos, esse momento se torna mais do que simbólico, torna-se transformador. Vês, o teu milagre não está atrasado, está à espera desta janela, está pairando, armazenado no reino invisível, preso ao teu nome por fios de fé e obediência. E quando a hora chegar, tudo pode mudar num instante. Mas aqui está a verdade. Se estiveres espiritualmente adormecido, vais perder isso. Se permitiste que a desilusão embotasse a tua visão, se deixaste que a dúvida enterrasse a tua fé, esse portal fechará antes mesmo de perceberes que estava aberto. É por isso que isto é importante. É por isso que esta mensagem chegou até ti agora. Porque a janela espiritual está a aproximar-se e a tua consciência é a chave que a abre. Não se trata de superstição ou exagero, trata-se de um alinhamento sagrado. Existe um ritmo divino neste universo e a meia-noite é quando o véu se torna mais fino, quando o que estava bloqueado começa a se soltar, quando o que estava bloqueado começa a fluir. Isso não é uma metáfora, é um momento. E o teu milagre não funciona no tempo do mundo. Ele segue calendários espirituais, épocas em que portas que antes estavam fechadas se abrem, oportunidades que se alinham não por causa da agitação, mas por causa da obediência. A meia-noite é uma dessas épocas. E os escolhidos, eles sentem isso nos ossos. Eles sentem a atração. Não precisam de confirmação externa. Algo dentro deles surge como uma maré, silenciosa, mas poderosa, e diz: é agora. Os escolhidos sabem quando a hora chega, quando os ventos mudam. Eles sentem o estrondo antes da libertação, e quando ela chega, eles não hesitam. Eles entram nela, porque algo sagrado está guardado nos cofres celestiais, bênçãos com o teu nome, envoltas em graça, temperadas com atrasos para que o teu caráter se tornasse forte o suficiente para carregar o peso do que está por vir. Tu não queres uma libertação precoce, tu queres a libertação certa, e o momento certo está se aproximando, mas tu deves estar acordado, tu deves estar atento, tu deves estar disposto a agir, mesmo que o caminho seja desconhecido. A meia-noite é para os fiéis. A meia-noite é para os que estão prontos. A meia-noite é para os escolhidos que esperaram não apenas com esperança, mas com expectativa. Precisas de saber algo que a maioria das pessoas nunca ouve. O teu nome não foi esquecido. Não se perdeu no mar de almas. Está gravado no cofre dos abençoados. Cada vez que gritaste, a tua voz foi gravada. Cada momento em que te aguentaste enquanto o mundo desmoronava à tua volta, o céu tomou nota. Todas as vezes que doaste quando tinhas pouco, ficaste quando era mais fácil partir. Perdoaste quando teria sido melhor odiar. Esses momentos foram guardados. Eles não desapareceram, não foram ignorados, foram adicionados à tua conta espiritual. Vês, os escolhidos carregam um tipo diferente de moeda. Não é dinheiro, não é fama, é obediência, fidelidade, resiliência silenciosa. E essas coisas geram juros compostos no reino invisível. Existe um cofre, sim, um cofre de verdade, não de aço e fechaduras, mas de luz e código.
e ele está a ser preenchido com cada ato de obediência invisível que você realizou. E esse cofre, ele não abre para todos, não responde a implorações, manipulações ou atalhos. Ele só abre para aqueles que estão alinhados, para aqueles que sabem quem são e a quem pertencem. O teu nome foi escrito lá antes de nasceres. Foste marcado muito antes de alguém conhecer o teu rosto. E o depósito que espera lá dentro não é uma bênção aleatória, não é igual para todos. É feito sob medida para ti, para o teu propósito, a tua dor, o teu chamado. É por isso que passaste por mais do que os outros. É por isso que te sentiste invisível, porque o céu estava a proteger o que estava a preparar. Se o mundo tivesse visto o teu verdadeiro valor muito cedo, teria tentado usá-lo indevidamente. Então foste escondido, coberto, preservado, mas não esquecido, nunca esquecido. Agora a porta está a abrir-se, a fechadura está a enfraquecer, o selo está a tremer. Não porque o tempo o desgastou, mas porque a tua preparação aumentou para o encontrar. Porque o teu crescimento se alinhou com a tua graça. E agora esse milagre está a chegar até ti, mas não se impõe. Ele espera pelo reconhecimento. Ele espera pelo momento em que a tua fé diz: estou pronto. Ele espera que deixes de questionar se és digno e comeces a agir como se fosses. Porque nunca se tratou de ser perfeito. Tratava-se de estar preparado. E tu estás. Não chegaste até aqui por nada. Não sobreviveste àquele incêndio apenas para ver os outros prosperarem. O teu milagre não está a chegar tarde. Está a chegar exatamente na hora certa. Talvez ainda não saibas, mas a razão pela qual a batalha tem sido tão intensa ultimamente, a confusão, o peso, a guerra na tua mente, é porque o inimigo sabe quem tu és, mesmo antes de tu saberes. A escuridão consegue reconhecer a luz, mesmo quando essa luz ainda está escondida. E a verdade é que toda a tua vida tem sido uma estratégia de sabotagem. Não porque és fraco, mas porque és poderoso. Quanto mais sagrada é a tua vocação, mais feroz é a oposição. É por isso que as coisas te atingem cedo. Feridas da infância, dor geracional, abandono, vício, medo. O inimigo viu o brilho em ti e tentou apagá-lo antes que se transformasse em fogo. Ele tentou isolar-te, distrair-te, desqualificar-te. Não porque falhaste, mas porque tinhas favor. Não foste atacado porque estavas amaldiçoado. Foste atacado porque foste chamado. E no fundo, mesmo quando não tinhas palavras para expressar, o teu espírito lutou. Aquela força interior que nunca soubeste que tinhas, era o teu direito de nascença. A escuridão lançou tudo contra ti, e tu ainda estás aqui. Isso por si só é prova de quem tu és. O inimigo não conseguiu matar a tua vocação. Não conseguiu impedir o teu destino. E agora ele está aterrorizado. Porque se alguma vez acordares completamente, se alguma vez acreditares realmente em quem és e caminhares na verdade do que há dentro de ti, tudo muda. Não apenas para ti, mas para todos os que estão ligados a ti. É por isso que sentes a pressão agora. Não é aleatório. É uma última tentativa de te manter distraído, desanimado, atrasado. Mas é tarde demais. O selo está a ser quebrado. O milagre está em movimento. E a única coisa que resta é tu entrares nele. Não amanhã. Não quando te sentires pronto. Agora. Porque este milagre não responde ao atraso. Ele responde à obediência, ao teu sim, à tua fé, à tua disposição de dizer: não vou mais recuar, não vou questionar o que Deus já confirmou. Eu fui escolhido, eu fui marcado e estou pronto. Porque o inimigo já sabe o que estás prestes a descobrir. Quando os escolhidos caminham em alinhamento, nada pode impedir o que foi posto em movimento, nem o medo, nem o fracasso, nem mesmo o teu passado. O milagre foi liberado e está à tua procura. Todos falam sobre milagres como se fossem distantes, inalcançáveis, reservados para alguém mais merecedor, mais perfeito, mais santo. Mas não é assim que o reino espiritual funciona.
O céu não responde à perfeição, responde à obediência. A obediência é a verdadeira moeda do milagroso. Não é o talento, não é a popularidade, não é um passado impecável. É a obediência. Obediência silenciosa e consistente, do tipo que não chega às manchetes, do tipo que ninguém aplaude, do tipo que ouve mesmo quando dói, que se move mesmo quando o caminho é invisível. Essa é a chave. Isso é o que os escolhidos entendem, que os milagres não caem como chuva, eles surgem como o amanhecer depois que alguém fica acordado durante a noite mais escura, confiando que o sol vai nascer, mesmo quando ainda não há calor. Os escolhidos obedecem ao impulso, eles não esperam pela multidão, eles não pedem 10 sinais, eles apenas sentem a atração e se movem. É isso que desbloqueia, porque um milagre não vem para validar a tua fé após o facto. Ele vem em resposta ao teu passo. E, para muitos de vocês, esse passo é a única coisa entre vocês e a inundação que está à espera para explodir. Achas que estás à espera do milagre, mas e se o milagre estiver à espera de ti? Tens rezado, pedido, esperado, mas o céu tem dito: dá o primeiro passo. A confiança não é apenas um pensamento, é uma caminhada. Quando sentes que deves deixar o emprego, ligar para aquela pessoa, perdoar, recomeçar, começar o que temias começar, esses são os portões de entrada. O céu não observa apenas o teu coração, ele observa os teus pés. Estás disposto a dar um passo sem ter uma visão completa? Estás disposto a dar um passo quando ainda parece escuro? Esse é o teste. É isso que separa os escolhidos dos curiosos. Aqueles que esperam pelo conforto ficam presos. Aqueles que se movem com fé entram na abundância. Os escolhidos não perguntam: e se falhar? Eles perguntam: e se for finalmente a hora? Essa mudança de perspectiva abre novos horizontes. Tens pedido um milagre, mas o milagre pode estar do outro lado de um sim desconfortável. E não precisa fazer sentido. Raramente faz. O caminho dos escolhidos não é pavimentado com lógica. É pavimentado com confiança. Confiança radical. O tipo que coloca tudo em risco porque o seu espírito sabe o que a sua mente ainda não consegue explicar. O tipo de confiança que quebra correntes geracionais, que redireciona linhas do tempo, que faz os demônios tremerem. Esse é o nível de obediência que abre cofres. Esse é o tipo de fé que ordena que milagres se manifestem, não algum dia, mas agora. Então, pergunte a si mesmo com honestidade: o que tem adiado? Que instrução tem deixado de lado, esperando por um momento mais conveniente, um sinal mais claro, uma situação perfeita? Porque o seu avanço está ligado àquilo que está a evitar. O seu milagre não está preso, está estacionado, posicionado do outro lado daquilo que está a hesitar em fazer. E até que obedeça àquela última instrução, nada parecerá estar alinhado. Nada parecerá resolvido, porque a obediência é a ponte, e quando os escolhidos finalmente a atravessam, os céus se abrem. É quando o impossível se torna natural. É quando a provisão flui de lugares que nunca esperavas. É quando as pessoas aparecem, as portas se abrem, a graça te rodeia, não porque forçaste, mas porque obedeceste. E essa obediência, esse sim silencioso e fiel, esse é o verdadeiro milagre. Algumas pessoas ainda perguntam: será que fui realmente escolhido? Mas deixe-me dizer-lhe algo que vai resolver isso de uma vez por todas. Se alguma vez olhou à sua volta e sentiu que não se encaixava, não apenas socialmente, mas espiritualmente, se alguma vez sentiu que havia mais na vida, mas não sabia por que não conseguia contentar-se com menos, você foi escolhido. Se o teu coração sempre bateu num ritmo diferente, se sempre te sentiste atraído por lugares mais elevados, mesmo quando a subida era solitária e o ar ficava rarefeito, tu foste escolhido. Se passaste por coisas que deveriam ter te destruído, mas de alguma forma ainda estás aqui, mais consciente, mais desperto, mais sensível ao invisível, tu foste escolhido. Aquela atração no peito,
aquela dor na alma que se recusa a deixar-te entorpecer e desistir. Isso não é ilusão, é o destino. É o céu a tocar no teu ombro dizendo: não te esqueças de quem és. Os escolhidos raramente são barulhentos, muitas vezes são ignorados, mas por dentro carregam uma profundidade que não pode ser fingida. Um fogo que não se apaga, não importa quantas tempestades tenham enfrentado. São aqueles que choram pela injustiça, mesmo quando ninguém mais percebe. São aqueles que sonham à noite com símbolos e acordam sabendo que estiveram em outro lugar. São aqueles que sentem a dor das pessoas antes que elas a expressem. Aqueles que são atacados no momento em que entram em ação. Aqueles que sentem que viveram 1000 vidas em uma. Não és escolhido porque queres ser. És escolhido porque o céu precisa que sejas. Porque há algo que carregas que ninguém mais tem. E esse algo é o que o mundo está à espera. Não deixes o mundo mentir para ti. Ser escolhido não significa ser perfeito. Significa ser separado. Ser retirado da multidão, mesmo quando não pediste por isso. Significa ser chamado para caminhar quando os outros ficam sentados. Para falar quando os outros ficam em silêncio. Para curar quando os outros magoam. Para construir quando os outros destroem. Não é glamouroso, não é fácil, mas é divino, e os sinais sempre estiveram lá. A maneira como vês as coisas de forma diferente. A maneira como as pessoas são atraídas para ti em busca de respostas que nem sabem como perguntar. A maneira como foste protegido, mesmo quando não percebeste. A maneira como continuaste a levantar-te, repetidamente, como se algo dentro de ti se recusasse a deixar a escuridão vencer. Esse algo é a tua missão, é a tua confirmação. E aqui está a verdade. Ser escolhido significa que a tua vida nem sempre fará sentido para os outros. Não é para fazer sentido, porque o teu caminho não é o deles. As tuas instruções não corresponderão às deles. O teu timing parecerá errado para as pessoas que ainda caminham pela visão. Mas tudo bem. Não foste chamado para ser compreendido. Foste chamado para ser fiel. E agora, a tua fidelidade chegou aos ouvidos do céu. A mudança que tem sentido não é apenas emocional, é espiritual. Algo está a ser agitado, estás a ser reposicionado, reatribuído, realinhado, e tudo na tua vida está prestes a fazer sentido. Não porque foi fácil, mas porque era exatamente o que precisavas para te preparares para este momento. Não estás aqui para ser pequeno, não estás aqui para te misturares, não estás aqui apenas para sobreviver. Estás aqui para despertar, para levar luz aos lugares escuros, para falar quando os outros ficam em silêncio, para liderar quando os outros perdem o rumo. Esse é o peso que tem sentido, o fardo sagrado dos escolhidos. E agora chegou a hora. O selo está a ser quebrado, o milagre está a aproximar-se, e o teu nome está a ser mencionado novamente em lugares sagrados. Nunca foste esquecido, estavas escondido. E agora estás a ser chamado para a frente, não para ser visto, mas para te tornares. Há uma verdade que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Nem todas as portas permanecem abertas para sempre. Nem todos os convites duram até te sentires pronto. No reino espiritual, o timing é tudo. Há momentos sagrados e raros, em que o céu se abre, em que os alinhamentos convergem, em que os destinos pairam ao alcance da mão. E quando esses momentos chegam, tem de agir, tem de escolher. Porque a graça é eterna, sim, mas as oportunidades são sazonais. E se alguma vez sentiu que perdeu algo, como se um momento tivesse passado antes de perceber o seu significado, já sabe como pode ser doloroso reconhecer um milagre depois de ele ter desaparecido. É isso que torna este momento tão importante. Esta não é apenas mais uma mensagem. Esta é uma janela divina. Um corredor estreito entre onde estiveste e onde sempre estiveste destinado a estar. Mas esse corredor não fica aberto indefinidamente. E não porque Deus quer punir-te, mas
porque os portais espirituais fecham quando não são atravessados. São aberturas destinadas a serem atravessadas pela fé, não estudadas até a exaustão pelo medo. Tens de compreender que o timing divino não está à espera do teu conforto. Ele move-se ao ritmo da obediência. Tu tens sentido isso, coisas a mexer, a mudar, mesmo que nada pareça diferente ainda. Esse é o sussurro de urgência que tens sentido. A inquietação no teu espírito que não te deixa ficar parado. Esse é o sinal. É assim que os escolhidos são avisados, não com alarmes altos, mas com um conhecimento silencioso e persistente, um sentimento que diz, faz agora. O inimigo adora a hesitação. Ele adora quando os escolhidos pensam demais, porque ele sabe que cada momento gasto em dúvida é um momento em que o milagre fica sem ser reclamado. Tu achas que precisas de mais tempo, mas o que realmente precisas é de mais confiança. Esta porta não vai esperar que o teu medo vá embora. Ela se abre quando a tua fé dá um passo à frente, apesar do medo. Ela se abre para os ousados, os que acreditam, aqueles que agem quando ninguém aplaude, ninguém observa e ninguém entende. E o que está do outro lado dessa porta? Não são apenas bênçãos, é transformação, é clareza, é identidade, é paz que não desaparece quando as coisas dão errado. É um propósito que dura mais do que a dor. É a vida que você foi destinado a viver, não aquela com a qual se contentou. Mas essa versão da sua vida só pode começar quando você atravessar a porta. E ela está aberta agora. A meia-noite não está apenas a chegar. Para ti, já começou. A questão não é se a porta se abrirá. A questão é se vais atravessá-la. Se vais escolher a fé em vez da familiaridade. Se vais parar de esperar por confirmação e começar a viver como se já tivesses sido escolhido. Porque se esperares demasiado tempo, vais notar a mudança. Não na raiva ou no castigo, mas no silêncio. Vais sentir isso, o peso, a oportunidade a passar. E vais perceber que os milagres não desaparecem. Eles são reatribuídos. As bênçãos que não são reivindicadas são redirecionadas para aqueles que aparecem, aqueles que acreditam. O céu não desperdiça nada, mas também não força nada. Tens de querer, tens de dizer sim, não apenas com palavras, mas com os teus passos, as tuas escolhas, a tua vontade de abandonar o que é seguro e entrar no que é sagrado. E agora é hora de selar tudo o que ouviste com a tua fé. Não se trata apenas de receber algo, trata-se de tornar-se algo, porque os escolhidos não recebem apenas milagres, eles carregam-nos. Eles tornam-se o milagre na vida de outra pessoa. A tua obediência não está apenas a desbloquear o teu futuro, está a desbloquear portas para pessoas que ainda nem conheces. O teu avanço está ligado a gerações, a pessoas à espera do teu sim, pessoas que só despertarão quando tu entrares na tua missão. É por isso que a pressão tem sido tão forte, é por isso que a batalha tem sido tão constante, porque este momento não é pequeno, é um ponto de viragem, e uma vez que o atravessares, as coisas nunca mais serão as mesmas. Então, como selá-lo? Diz, declara, age como se já fosse seu. Para de perguntar se está pronto e começa a confiar que, se o chamado veio, então a prontidão já estava dentro de ti. Para de procurar provas e começa a tornar-te a prova. Mantenha a cabeça erguida, caminha com fogo nos olhos e para de encolher-te para deixar os outros confortáveis. Silencia a voz do medo com a voz mais alta do propósito. Não precisas de mais sinais. Tu és o sinal. Tu és o milagre pelo qual outra pessoa tem rezado. Tens pedido ao céu para agir, mas o céu tem esperado que tu ajas. Então, age. Dá o primeiro passo, mesmo que não saibas para onde ele te levará. Começa aquilo que tens adiado. Diz as palavras que tens medo de dizer. Quebra o padrão. Liberta-te do peso. Escolhe o alinhamento em vez da aprovação. Escolha a obediência em vez da explicação. Escolha tornar-se em vez de pertencer. Porque este é o momento. Este é o chamado. O milagre não está mais a caminho, está à porta.
mas só você pode abri-la. Só você pode ativar o que está pairando há anos. Só você pode transformar o depósito divino em libertação divina. Não deixe que esta seja mais uma mensagem que esquecerá pela manhã. Deixe que este seja o momento que lembrará para sempre. O momento em que o teu espírito se levantou e disse: estou pronto. O momento em que deixaste de esperar por um sinal e te tornaste um. O momento em que te moveste e tudo mudou. Porque o milagre não é só para ti. Ele tem estado à tua espera e está pronto, agora, antes da meia-noite. Este é o teu momento. Esta é a tua porta. Este é o teu tornar-te. Haja agora e entra em tudo aquilo para que nasceste para carregar.